Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Rede Seduc Piauí, que acompanham as nossas aulas do EJA Etapa 5. Sou a professora Marília Ferreira, estou hoje em substituição à professora Ildalene, teve que se ausentar para algumas atividades junto ao pré-ENEM aqui da Seduc, mas depois ela vai voltar na próxima semana com a aula show dela. E me deixou na função de nós trabalharmos com vocês os pronomes e as formas de tratamento, tá? Nós já trouxemos para vocês algumas informações na primeira aula, fizemos aí uma atividade, mas vamos voltar na segunda aula exatamente nas atividades para poder a gente exercitar, tá bom? As formas de tratamento são necessárias, nós já vimos que elas estão relacionadas a cargos e funções, ao meio oficial, são mais importantes, até mesmo, não é que elas sejam mais importantes, elas são exigidas, né? Aí como parte dos protocolos, né, de comunicação oficial, que é utilizar de forma correta as pessoas com quem você dialoga dentro desse meio oficial, através desse respeito e desse reconhecimento desse posicionamento. Vamos lá para duas questõezinhas que falam sobre pronomes de tratamento. Para se referir aos chefes dos poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos, deve-se utilizar o pronome de tratamento vossa, excelência, vossa magnificência, vossa digníssima, vossa reverendíssima. E aí, meu povo, o que é que vocês acham? Olha, a gente vai poder observar que não tem como a gente aqui errar uma questão dessa. A primeira questão, para o presidente, governador e prefeito, a forma mais... Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. É vossa excelência. Ó, a gente vai ver o seguinte. As regras gramaticais dizem que a abreviatura de vossa excelência, né, é dessa forma. Você sabia que lá no regramento oficial, o único que não pode utilizar de forma abreviada é o presidente da República, tá? Então, por exemplo, se você vai escrever uma carta para o presidente atual ou para o próximo presidente, você vai utilizá-lo dentro do texto, lá no corpo do texto. Você viu lá que a gente pode utilizar no cabeçalho, no vocativo e também no interior do texto, tá? Então, você pode fazer lá no texto abreviaturas. Geralmente, a gente diz o seguinte, a primeira vez que você se dirigir ao caboclo, ou à cabocla, ou seja, ao seu interlocutor, dentro desse texto oficial, num ofício, por exemplo, você faz a referência aí por extenso. A partir da segunda, aí você abrevia, né? Porque aí escrever vai ficar muito grande, né, o texto. E aí você pode fazer a utilização abreviada, sim, com exceção da presidência da República. Vossa magnificência, você já sabe, para os reitores de universidade, né? Vossa digníssima não é pronome de tratamento, mas vossa reverendíssima é para os padres, bispos, aos religiosos em gerais, tá? Tá bom? Quando a professora Mairuza Carvalho decidiu se aposentar, redigiu como praxe um requerimento ao governador do Acre para pedir sua aposentadoria. Assinale o pronome de tratamento que a professora teve de utilizar no endereçamento desse texto. No endereçamento, para se dirigir a ele. Olha, se é o governador do estado, a gente já viu aqui, ó, governador, presidente, prefeitos, vossa excelência, tá? Mas aí ele pede para aqui no texto, ó, a questão
4 foi para você identificar no texto. Aqui ela pede para que você utilize no endereçamento. Aí lá no endereçamento você endereça a correspondência a alguém. A quem, gente? Ao senhor governador do estado. Não, gente. Por mais que senhor também seja um pronome de tratamento que tenha a sua formalidade, seu reconhecimento, aí a sua formalidade reconhecida não é o melhor, né? A gente já viu lá. A vossa senhoria também não. Aí ficou entre a letra C e a letra D. A sua excelência e a vossa excelência. Bom, gente, se é no endereço, é a sua excelência, tá? Se fosse no vocativo, aí, ou melhor, se fosse dentro do texto, aí a gente poderia ter, dentro dessa possibilidade, essa representação, tá? A gente vai poder analisar aqui essa possibilidade. Vamos aqui para essa situação. Próximas questões. Não disse que ia começar bem a aula, cheia de questões. Aí, ó, quando a professora Mariusa Carvalho decidiu se aposentar, agora é o vocativo. Novamente, a gente sabe... professora, ele quer dizer que é assim? Quando você entra com o processo de aposentadoria, principalmente você servidor público, ou estadual ou federal, você é um documento exigido. Você faz uma petição, um requerimento, né, um pedido ao governador do estado que diga, que dê baixa na sua carteira. Ou seja, que ofereça o privilégio da sua aposentadoria. Aí você tem que redigir um ofício solicitando a ele. Aí junta lá as papeladas, você dá a entrada lá no setor responsável, só uma questão de formalidade. Mas é o ato da aposentadoria, né, que é a sua portaria de aposentadoria, porque os documentos oficiais são assim, quando você entra no serviço público, você entra através de um documento chamado termo de posse. Tá? Aí aquele termo de posse é um documento oficial que diz que você é contratado do governo estadual, federal ou municipal. Tá? Quer sair daquele emprego? Quando você se aposentar, aí você vai lá e pede para ele que seja dado a possibilidade administrativamente ele se aposentar. Aí o primeiro documento é esse requerimento, que eu quero saber qual é o vocativo que você usa. Aí depois que o processo tramita, aí o governador vai lá e assina a sua portaria de aposentadoria, que é um documento também em que ele diz que a senhora ou o senhor fulano de tal, servidor público tal, aí está aposentado pelos trâmites tais da lei. Aí, ou seja, é um documento que você entra, um documento que você pede para sair e um documento que lhe bota fora a porta aí dentro desse aspecto. Mas no documento de solicitação, ele quer saber como é que você usa o vocativo, né? Senhor governador, Vossa Senhoria, o governador, Sua Excelência, governador, Vossa Excelência, governador. Já sei que esse negócio de senhor aqui não tá com nada. Não vai chamar o governador de senhoria, não, né? Ele é excelência. Os topos das cadeias são sempre as excelências, tá? Sua Excelência, o governador, né? Vossa Excelência, governador. No vocativo a gente já viu, gente, ó. Cadê? Não, o professor não colocou, não. Pera. Sua Excelência. Cadê, meu Deus do céu? Cadê aqui?
Pronto, Sua Excelência, governador, fulano de tal dos Anzóis, tá? Se a professora Mariusca estivesse numa audiência pessoal com o governador do estado do Acre, por qual pronome, ou seja, ela na frente a frente com o cara, que ela deveria tratá-lo? Senhor governador, Vossa Senhoria, governador, Sua Excelência, governador, ou Vossa Excelência, governador. Ó, se ela está diante do rapaz, aí não tem como você não tratar por Vossa Excelência, governador, tá? Então, Vossa Excelência ou Vossa Excelência, governador, é a forma como você deve tratar aí a autoridade diante dela, tá? Dentro desse cargo, dentro dessa possibilidade, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aí, ó, esses aspectos importantes a serem estabelecidos aí dentro desse movimento. Bom, aí como eu disse para vocês, gente, olha, a gramática, ela tem um regramento, né, que se estabelece também no Brasil por força de lei, que é o Manual da Presidência da República. É uma norma técnica que acaba se tornando aí representativa. Olha, o presidente da República, né, veja aqui, ó, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Federal, eles são iguais na ausência de abreviatura, tá? Ó, não se usa, não se usa e não se usa. O resto tudo você pode utilizar. No endereçamento, a Sua Excelência, aí o senhor o presidente da República. No vocatismo, pode ser o excelentíssimo senhor presidente da República, né? No corpo do texto, sempre Vossa Excelência. A diferença dele para o vice-presidente, para o ministro de Estado, para os governadores, os prefeitos, os demais representantes de cargos públicos, é que você pode abreviar, e o vocativo também é menor, né? Principalmente porque você perde aí o adjetivo que dá notabilidade mais expressiva à figura daquele representante de cargo público, tá? Então, você passa a perceber que, descendo uma ladeira abaixo, as coisas vão se diferenciar aí, ó. Embaixador, né? Senhor embaixador, oficial general das Forças Armadas, a Sua Excelência, ou senhor marechal, ou marechal não, né? Tenente-coronel, né? A outros militares, senhor e o posto que ele ocupa, tá? A Sua Excelência o senador, deputado federal, ministro do Tribunal de Contas da União, ministro dos Tribunais Superiores, né? Veja que aqui, ó, a gente vai poder observar que a gente encontra aí a prerrogativa de citar tanto o cargo como a instituição em alguns momentos, tá? No caso aqui, ó, do ministro do Tribunal de Contas da União. Veja que aqui você tem que se referir a ele, ao cargo e também ao local em que ele trabalha. Nesse caso, você vai ter que fazer essa representação, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem aqui. Pronto. Então, as formas de tratamento para as pessoas do executivo, legislativo, dos meios oficiais, né, são essas, né? São essa lista aí enorme, cheia de informações aí que você vai encontrar dentro dessas possibilidades, tá? Vamos aqui, avante. Câmara Municipal do Natal. Convite, por iniciativa do mandato do vereador Heráclito Noé, PPS, temos a honra de convidar Vossa Excelência para a audiência
pública que discutirá sobre jovens vítimas de acidentes de trânsito, a realizar-se no próximo dia 12 de agosto, sexta-feira, às 9 horas, no plenário Érico Roncalf, desta Casa Legislativa, situada na rua Jundiaí, 546, Tirol. A referida audiência, anteriormente marcada para o mês de junho, teve de ser cancelada em virtude da ocupação da Câmara por estudantes. Fato de conhecimento público. Muito bem. Vamos lá. Outro exemplo aí, olha. Na tarde de hoje, recebi um convite enviado pelo vereador natalense Heráclito Noé, me convidando para participar de uma audiência pública na próxima sexta-feira. O que me chamou a atenção foi o pronome de tratamento utilizado na missiva. Professor, o que é missiva, gente? Missiva é carta, tá? Virtual que recebi. Temos a honra de convidar Vossa Excelência. Pelo menos ser presidente da BAS tem suas vantagens, mas a gente não recebe, tira do bolso, é avacalhado pela categoria, mas no final ainda se diverte. A partir de hoje, os detratores e desocupados da arte sequencial potiguar, que nada fazem, tudo criticam, na hora de me ofender, exijo respeito. Só autoridade. Só admito xingamentos nobres. Vossa Excelência vá se reiar. Vossa Excelência é um egoísta infantil e coisas do gênero. Afinal, desafetos não é todo mundo que recebe comendas e convites do governador do estado, de secretários do estado, de vereadores e do descendente direto de Noé. Portanto, repensem muito bem, pois na minha próxima enxurrada que tiver em Natal, minha vaga na arca vai estar garantida, já de vocês. E, gente, olha, veja bem aqui. Aqui seria o convite que ele recebeu, né? E ali seria a resposta que ele postou lá no blog dele, né? Dessa pessoa aqui, né? Bom, essa pessoa, ela ficou indignada não, ela debochou do fato do cidadão de ter utilizado para ele, que é apenas o diretor de um presidente de uma associação de bairro, o nome Vossa Excelência, né? Ou seja, um presidente de associação de bairro ser chamado de Vossa Excelência, professora, pode? Não pode. Para as comunicações oficiais, não, gente. Por quê? Porque ele não é um cargo, né? Não é uma autoridade, não é uma pessoa que administra, que está ali à frente da condução de uma repartição, de um mandato, de nada, né? Professora, mas ela está jogando a pessoa na ladeira abaixo. Não. Ele, de fato, ele debochou porque ele, como presidente de uma associação de bairro, ele, com certeza, poderia ser convidado a participar desses debates, mas não da forma como foi. A forma como seria convidar o senhor, né? Caso quisesse, Vossa Senhoria, se quisesse utilizar aí o vocativo mais classudo, mas não era o Vossa Excelência, era o Vossa Senhoria, tá? Então, quando ele disse assim, que hoje, quando ele estiver aí sendo xingado, ele é autoridade, sotoridade. Ele aqui debosta, tá? E aí ele diz, ó, só vou aceitar xingamentos nobres, como Vossa Excelência, e assim por diante. Então, na resposta que ele dá ao convite que ele recebe, ele quer aí, inclusive, depreciar a figura desse vereador que não sabe utilizar de forma correta os pronomes vocativos, né? Aquela forma de tratamento na situação formal que ele vive. Porque se ele é um vereador e faz uso de um documento oficial para se comunicar, e ele vai convidar um presidente de bairro, de associação de bairro, porque ele acha pertinente a participação dessa pessoa aí, tem problema nenhum.
Mas aí ele também tem que utilizar a forma de tratamento correta, né? E não essa loucura aí que ele colocou à disposição. Vamos lá para as nossas atividades, tá bom? O que me chamou a atenção? Vamos aqui. Ó, vou pedir 2 minutinhos para que você veja aí as questões 5 e 6 e que você possa me dizer alguma coisa sobre a resposta. Mas 2 minutinhos para você tentar recuperar um pedacinho do texto, fazer uma leitura, fazer aquele processo de captação de informação. 2 minutinhos. Vamos lá, gente. Ó, o que me chamou a atenção foi o pronome de tratamento utilizado na missiva virtual que recebi. Temos a honra de convidar Vossa Excelência. Pelo menos ser presidente da base tem suas vantagens. O colunista do blog recebeu este tratamento diferenciado do convite porque foi um engano do remetente. Foi enviado em massa aos membros e funcionários da Câmara Municipal de Natal. Ele exerce a função de presidente de uma entidade, logo o uso do pronome está adequado. Houve mau uso no emprego dos pronomes de tratamento, né? E aí a gente já viu aqui, né, qual é a resposta. Nós já colocamos aqui para você. Oh, cadê? Houve, deixa eu colocar bem aqui. Marca texto. Então, marca texto aqui. Verde, pronto. Letra D. Houve um mau uso do emprego dos pronomes de tratamento, né? Ou seja, um presidente de associação de bairro não precisava ser tratado de forma tão cerimoniosa assim. O tratamento dispensado ao emissor do texto no convite recebido deu-lhe o direito de ofender os seus detratores, exigir respeito, admitir xingamentos ou atacar seus desafetos. Gente, olha, a gente viu aí que ele, né, acabou, parece que ele não rai muito com a cara aqui, ó. A gente viu aqui. A partir de hoje, os detratores desocupados da arte sequencial potiguar, que nada fazem, que tudo criticam, na hora de me ofender, eu exijo respeito. Afinal, desafetos não é todo mundo que recebe comendas e convites do governador do estado.
secretários e descendentes diretos de Noé. Aí, olha, é claro que ele usou do sarcasmo para atacar todos os seus desafetos aí dentro dessas possibilidades, tá? Então, ó, veja bem como a situação foi construída em torno dessa possibilidade. Nós temos aqui um representante que trabalha aí essa caracterização importante desse processo de compreensão, tá? Então, vamos lá. Houve esse mau emprego do pronome de tratamento e aí ele aproveitou e ridicularizou todo mundo que ele não gostava, do governador até o vereador, que ele aí induziu aí essa representação. Então, olha, tratamento e autoridades, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Magnificência, Excelentíssimo, Vossa Eminência Reverendíssima. E aí, gente, como é que a gente vai utilizar todas essas formas de tratamento, tá? Quando duas ou mais pessoas, né, conversam, uma pode dirigir-se à outra empregando um nome ou um pronome, que cumprirão a função de apelar ou chamar a atenção do interlocutor. O tratamento é um sistema de significação que contempla diversas modalidades de dirigir-se a uma pessoa. A opção por uma forma de tratamento em detrimento de outra é determinada por um sentido de familiaridade, proximidade e hierarquia, né? Até falei para vocês a questão da familiaridade, né, da minha filha. Ela me trata de você. E aí eu já não trato minha mãe de vocês, né? Eu trato ela por senhora. Mas existe um aspecto que a língua se adapta às circunstâncias em que nós produzimos os nossos discursos, que estão atrelados também aos aspectos temporais, né? Vivíamos numa formalidade, né? Trabalhamos, fui criada numa formalidade mais rigorosa. Hoje não, as relações são muito mais afetivas, né? Não vou nem falar que não sejam afetivas, elas são mais dinâmicas nesses aspectos. E existem várias formas de tratamento. As principais são familiar, é usado na intimidade entre iguais, tu, você, querido, cara, amigo. Aí tem aquele xingamento, filho, e aí ele vai substituindo os nomes próprios, né? Que também podem ser utilizados, né? Uma forma de tratamento, né? Você pode chamar de João, Maria, Pedro, né? Às vezes é João Pedro, né? Maria José, várias coisas a gente vai poder identificar aí as possibilidades. Posso utilizar os pronomes, inclusive de tratamento, para criar esse aspecto da familiaridade. Posso também utilizar o nome das pessoas, né? Para a gente poder fazer. E posso substituir também por senhor, senhora, já que eu quero manter o respeito, não tenho tanta familiaridade, mas consigo representar isso aí. São 4 níveis para essas formas de tratamento. A primeira, formas pronominalizadas. Eita, palavrão. Isto é, palavras e expressões que equivalem a verdadeiros pronomes de tratamento, como você, senhor, senhora, certo? Então, são formas pronomalizadas. Já foram pronomes de tratamento, mas agora se tornam formas que acabam tendo essa função de pronomes de tratamento. Formas nominais, constituídas por nomes próprios, nomes de parentesco, nomes de função, como professor, doutor, né? E aí tem as questões dos doutores, né? São sempre muito... Porque doutor não é uma forma de tratamento. Doutor é um título acadêmico, né? Nós temos no sistema acadêmico brasileiro, né, como universal, a gente tem vários títulos. A gente tem a graduação, tem a licenciatura, né, tem o bacharelado.
E aí, depois, além disso, a gente tem a pós-graduação, né? Que é quando você sai da graduação com uma dessas possibilidades, né? De ser bacharelado, de ser licenciado, de ser técnico, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem o pós-doctor, você tem a pós-graduação que tem vários níveis. Tem o mestre, tem o doutor, né? E o pós-doutor, né? O PhD, pós-doctor. E aí a gente vai poder observar que o doutor, ele sai da academia e se transforma numa forma nominal de tratamento. Muito utilizada onde, professora? Em áreas específicas, por exemplo, na medicina, onde comumente nós atribuímos essa referência nominal aos médicos. Você trata o médico não de médico, né? Ou de senhor, senhora, mas você trata ele de doutor, né? Dentro da advocacia do nosso país, né? Há também uma convenção social que atribui aos bacharéis de direito, né? Quando registrados aí dentro das ordens classistas que eles têm que pertencer, a alcunha de doutor, né? Ou seja, essa forma nominal de se tratar aí de forma mais específica as pessoas. As formas vocativas, que são palavras usadas para designar ou chamar a pessoa com quem se fala, né? Ei, você, menina, tu, troço, qualquer um dessas formas vocativas, né? A gente não sabe o nome do garçom, chama o garçom de amigo, companheiro, camarada, né? Faz a utilização aí de qualquer palavra que você usa para poder chamar a atenção dessas pessoas. E outras formas referenciais, que são quando palavras são usadas como referência à pessoa de quem se fala. Por exemplo, Mônica não foi ao trabalho. Mônica é o substantivo próprio. O açougueiro estava na festa. Uso de adjetivo adjetivo substantivado para poder fazer essa referência à pessoa de quem nós falamos, tá? Então, as formas de tratamento são muito intensas dentro dessas possibilidades que a gente trouxe aqui para vocês. Você, derivado da expressão vós-mercê, a gente falou disso aqui no começo da primeira aula, né? Que conferia diferentes níveis entre os falantes. Hoje é considerado uma forma de tratamento menos respeitosa, mais popular, né? Não falaria menos respeitosa, menos cerimoniosa. Pronto, o termo certo, vou até cortar aqui, ó. O termo menos é esse. Cerimonioso. Pronto, cerimonioso, né? E situa-se entre o tu e o senhor, né? Ou seja, o tu é a pessoa que tem 0 de distanciamento, 100% de intimidade, né? O senhor já seria uma forma de tratamento que a gente viu, conceituada aí através dessa cerimônia, e o meio termo, você, tá? Em Portugal, nos ambientes citadinos, classes mais altas, você é considerado elegante, sendo utilizado entre iguais, ou como forma de tratamento íntimo. Lá, os portugueses eles são muito formais desses aspectos. Nas camadas populares, você ainda é usado de inferior para superior, como sinal de respeito, de deferência, ou seja, nos estratos mais cultos, esse tratamento é entendido como muito deselegante e a sua utilização ela é ofensiva. Olha aí, nas camadas populares, né? Você pode usar à vontade, principalmente usar de inferior para superior, como sinal de respeito ou de deferência. No português do Brasil, você é utilizado entre pessoas com intimidade, colegas,
mesmo nível social, né? Pessoas que têm o mínimo de conhecimento. Você é linda mais que demais, você é linda sim. Olha o você aí do nosso autor. Bom, as formas de tratamento do você. O você e também os outros, né, são formas de se relacionar com as possibilidades, com as seguintes possibilidades de tratamento. Cortesia. Senhor e senhora, estas formas de tratamento mostram um maior respeito. Ou distanciamento social no tratamento, né? Ou então desconhecimento da pessoa com quem você lida, tá? A gente vai ter, por exemplo, senhor, senhora, uma forma de representar 3 elementos aí, pelo menos 2 elementos diferentes. O respeito, né, por alguma situação, no sentido, por exemplo, não só da hierarquia, mas também ao bom convívio, questão da idade e a distância social. Se eu não conheço a pessoa, não vou chamar ela de você, né? Você. Não. O senhor chama-se como, né? Seria a mais adequado aí a essas cerimônias, né? Ou seja, esses regramentos cerimoniosos que nós vamos encontrar. Acadêmico, senhor professor, senhor doutor, aí lá na universidade, para onde você vai, quando você terminar seus estudos, aí você vai saber que existe um problema, ou melhor, um problema não. Tem situações específicas daquele ambiente, né, oficial, que é a presença de pessoas que têm essa titularização, né? E aí o aspecto acadêmico, né, a titularização que você conquista, circulando dentro dessa academia, dessa universidade, ela precisa ser colocada em prática. Ah, professora, né? Então, quer dizer que eu tenho que chamar a professora de professora doutora, tá? Então, é importante, por quê? Porque é um título que ela conquistou. E como a gente está num ambiente cerimonioso, que é um ambiente universitário, é necessário que a gente, sabendo que se trata de um profissional com esse tipo de titularização, não é ele, professor, mas ele é uma autoridade. Ele não é uma autoridade, porque ele é um profissional atuando em um espaço que tem esse tipo de possibilidade das pessoas possuírem seus títulos acadêmicos e lá preza-se pelo bom relacionamento e aplicação desses títulos. Então, professor mestre, professor PhD, então você tem que citar isso na hora da sua interlocução, principalmente se ela for aí da sua locução, principalmente se ela for relacionada àquilo que seria por escrito, tá? Eclesiástico, Vossa Santidade, o Papa, né? O Chico, o Papa Francisco, né? A gente pode chamar ele na intimidade de Chico. Mas se formos, por exemplo, ao Vaticano, né? Vossa Santidade, Sua Santidade, Papa, é preciso se tratar. E a santidade, né, é exclusiva, né, do mandatário da Igreja Católica. Os mandatários, por exemplo, de outros credos, não possuem, não têm a prerrogativa de usar na língua portuguesa aí esse tipo de tratamento eclesiástico. Eclesiástico, para quem não sabe, é religioso, tá? Vossa Eminência, que são os cardeais, Monsenhor, Vossa Reverência, são os padres, né? Vossas Reverendíssimas são os bispos, nobiliárquico, né? Ou seja, dos reis, rainhas, tratamos a alteza, né? Que é o rei, a majestade, que é a rainha, e Maria, Vossa Majestade, que é o rei, e Vossa Alteza, que são os príncipes, né? Os príncipes em geral. Então, há uma diferença entre príncipes, princesas, reis e rainhas, tá? A majestade sempre é dos maiores e a alteza é daqueles que um dia podem se tornar majestosos aí, tá bom?
Vamos lá um pouquinho. Vossa Excelência não se colocou à disposição. Vossa Excelência foi convocada. Olha aí, gente. Fausto Júnior saiu da condição de testemunha a investigado da CPI da Covid de Brasília. O deputado estadual do Amazonas, pelo PV, Fausto Júnior, teve uma virada em depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, saiu de um pretenso convidado para alguém que tinha que explicar várias coisas aí acontecendo. Vamos aí para a reta final, temos 3 minutinhos, dá tempo para a gente responder as questõezinhas aqui finais da nossa aula. O tratamento de Vossa Excelência só não deve ser utilizado com ocupantes de cargos executivos, ocupantes de cargos legislativos, embaixadores e ministros, juízes e reitores, né? Ai, professor, e agora? O que é que a gente vai utilizar? Ocupantes de cargos do Executivo. Quem são os cargos do Executivo? Ministros de Estado, secretários de saúde, saúde não só não, secretários estaduais e municipais. O Executivo é a força que executa, né, as ações governamentais. Eles são tratados de Vossa Excelência. Os legislativos, senador, deputado, presidente. Presidente não, senadores e deputados. Muito bem. Embaixadores e ministros, a gente já viu que são também participantes. Agora, juízes, né, e reitores, né? Os juízes a gente chama de... ai, meu Deus do céu. Meritíssimos. Juízes. Meritíssimos. E os reitores de magníficos. Magníficos reitores, tá? Então, são diferentes aí. Para a gente fechar, tendo a satisfação de comunicar oficialmente que o Santo Padre Francisco nomeou arcebispo desta vacante arquidiocese da Paraíba o Santíssimo Reverendo, Eminentíssimo ou Reverendíssimo Senhor Dom Manuel aí Pedreira da Cruz, transferindo-a da sede episcopal de Campina Grande. Bom, qual vocativo deve ser empregado na afirmativa anterior para se referir ao Dom Manuel Delson como arcebispo da Paraíba? A gente até colocou aqui essa representação. Santíssimo não pode porque é o Papa, né? Reverendo é o padre, né? A gente viu aqui, ó. Eminentíssimo. O eminentíssimo Senhor Dom. Porque o arcebispo, gente, é o elemento da Igreja Católica. Ai, cadê, meu Deus do céu? Deixa eu botar aqui. Mais notório na região, tá? Bom, gente, nossa aula chegou ao fim, a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que a gente tenha sido feliz aí na explicação sobre as formas de tratamento e a utilização dos pronomes de tratamento. Trouxemos aqui várias abordagens, dicas, especificidades e também construímos o conhecimento trazendo os exercícios para fixar bem as nossas atividades aqui no canal Educação, tá bom? Agradeço a participação de todos, desejo a vocês uma ótima noite de conteúdos aqui no canal Educação e a gente volta em uma outra oportunidade. Um abraço a todos e até mais, gente!